exaltamos o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite. Nós te agradecemos pela liberdade que o teu Espírito tem para se mover entre nós e através de nós. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Deus amado, por esse ambiente, Pai. Porque nós sabemos que debaixo desse ambiente, coisas poderosas do teu Espírito acontecem. Nós colocamos o nosso coração, Deus amado, diante de ti, Senhor. E nós cremos, ó Deus, que nessa noite, Deus, o Senhor continuará fazendo coisas grandes em nosso meio. Pai, obrigado por respostas. Obrigado, Deus amado, por respostas sendo liberadas em nosso meio. Pai, obrigado pela tua unção, Pai. Senhor Deus, nos levando para um nível acima. E nós somos gratos a ti, Senhor, pela tua palavra. Somos gratos a ti, Senhor, por cada uma das revelações que o Senhor trouxer a cada um de nós, Pai. Nós somos gratos a ti, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vocês podem sentar, por gentileza. Deus é muito bom. Ministério de Música, obrigado. Vocês são top. Tu fica comigo? Um pouquinho aí? Obrigado. Eita, que tempo bom, né, gente? Graças a Deus. Como é bom estarmos, né, num ambiente como esse, onde a palavra de Deus, a unção de Deus, ela está exposta diante de nós e nós estamos crescendo a cada dia mais, amém? Quero já agradecer de todo o meu coração, pastor Francisco, Tereza, muito obrigado, é uma honra poder estar aqui com vocês, agradecer também a todos os pastores, todos vocês que estão envolvidos nessa conferência, e essa conferência é um sucesso por causa de você, amém, gente? Graças a Deus. Eu quero louvar a Deus e trazer também um abraço dos nossos queridos pastores, pastor Eduardo e a Evelyn. Eles mandaram eu dar um abraço em vocês, amém, gente? Graças a Deus por isso. Bom, eu não quero perder nem um só minuto, porque eu sei que Deus tem coisas grandes a continuar fazendo, assim como já começou através da vida do Rafael, amém? Graças a Deus. Eu gostaria, queridos, que você abrisse, por gentileza, em Hebreus capítulo 10, lá no versículo 23. É muito bom, queridos, quando nós começamos a analisar o que a Bíblia diz e o que ela nos dá como transmissão para nós entendermos o que nós podemos fazer em Deus, amém? E eu acho interessante que quando nós falamos sobre um assunto como esse, né, sobre o tempo do inesperado, nós podemos esperar com que Deus faça coisas que a nossa capacidade não tenha condições de nos dar. E sabe, eu acho interessante porque quando nós começamos a perceber o que a Bíblia diz sobre aquilo que Ele já nos deu, tudo aquilo que você crê e confessa segundo a palavra de Deus, você toca naquilo que Ele já te deu. Eu vou repetir isso. Quando você crê e confessa a palavra de Deus, você está tocando naquilo que Ele já te deu. E eu acho interessante porque aqui em Hebreus capítulo 10, no versículo 23, o autor de Hebreus ele começa a nos trazer aqui uma ferramenta poderosa que é nós sustentarmos aquilo que nós estamos declarando. E aqui no versículo 23 diz, apeguemo-nos com firmeza, sem vacilar, naquilo que professamos, pois aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu acho interessante que quando nós falamos sobre o tempo do inesperado, nós precisamos começar a entender que o nosso coração, ele precisará estar conectado a cada uma das informações que a Bíblia está nos trazendo, como uma porção de revelação, para que nós saibamos como conduzir a esfera da nossa mentalidade para perceber que Deus, Ele sempre começará a nos dar coisas que muitas vezes a nossa condição não poderia nos dar. Mas uma vez que você passa a compreender a vontade de Deus sobre a palavra dEle, nós vamos começar a entender que Deus, Ele está nos levando a começar a conhecer aquilo que na verdade Ele já liberou, mas com aquilo que você está crendo. E uma vez que você passa a distinguir a relação entre a alma e o espírito, nós vamos começar a dar vazões para que nós saibamos como trazer o convencimento para nossas emoções, para começar a compreender como nós podemos estar diante do nosso destino, ainda que você não tenha chegado lá. Você está aqui? Mas eu acho interessante que quando o autor de Hebreus ele começa a trazer acerca desse versículo,
é imprescindível nós entendermos de que Deus ele libera fé suficiente na sua palavra, sim ou não? Mas uma vez que nós começamos a compreender a vontade de Deus sobre aquilo que Ele está falando, nós começamos a entrar num tempo onde as visitações da manifestação de Deus, elas passam a nos dar condições de começar a perceber que o nosso futuro e o nosso presente, ele não está tão distante assim. E quando você começa a perceber que Deus, Ele está colocando diante de você uma visão, uma palavra, você começará a discernir que na verdade todo o tempo que você começa a compreender que Deus Ele quer fazer com que você visite aquilo que Ele já te deu, depende muito mais como a sua visão está pronta para colocar você entre o conhecimento, a confissão e a perseverança. Então, quando nós começamos a olhar para esse tipo de assunto, nós começamos a perceber que, na verdade, Deus começa a nos levar a entender que uma inspiração que você tenha diante daquilo que Ele te revela pela palavra, você começa a ser conduzido por uma palavra que você está liberando sobre algo que você está crendo. Então, Deus começa a levar você a um tempo onde você começa a se deparar com coisas que começam a acontecer no seu caminho, que uma vez você não teria lembrado, mas quando você passa a perceber que a Bíblia, ela está te colocando como uma ferramenta para você entender que o seu processo entre você e o seu destino só depende de como você está alienando o seu coração sobre aquilo que você declara. E eu acho interessante porque existem várias passagens, como Lucas capítulo 5, por exemplo, que a Bíblia diz que quando Jesus ele chega lá perto do lago de Genezaré, a Bíblia diz que quando os pescadores lavavam as redes, ele pede para entrar no barco de Pedro, sim ou não? Você conhece essa passagem? E o interessante de tudo isso é que quando você começa a conectar o seu coração a uma palavra, uma visão começará a se despertar dentro de você, a ponto de fazer com que você tenha confrontos emocionais. Mas esses confrontos começam a levar você a ter conhecimento que na verdade a vontade de Deus entre você e o que você precisa é uma realidade que vai acontecer a partir do momento que você sabe quem pode te dar. E é interessante porque em Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que quando Jesus chega, ele entra no barco de Pedro. E a Bíblia é muito clara que quando ele começa a ensinar, a Bíblia não diz o que ele ensinou, mas a Bíblia diz que ele começa a ensinar a palavra. Olha, veja uma coisa. Quando Jesus ele retorna, a Bíblia começa a mostrar que ele começa a conectar uma palavra sobre a condição de Pedro. Pedro já não tinha mais condições de atrair peixes, porque não era horário de peixe, sim ou não? Então Jesus ele diz, olha, agora empurra o barco para as águas mais profundas para a pesca. Então Pedro entra com uma indagação que você conhece, ele diz, olha Senhor, tendo ficado a noite toda, eu não peguei nada, mas por causa da sua palavra. Entenda uma coisa, existirão momentos em que os processos da nossa vida começarão a fazer com que nós saibamos como nos colocar num tempo de rompimento. E o tempo de rompimento, ele só poderá ser conhecido entre nós e aquilo que nós queremos, quando uma faculdade mental dentro de mim e de você, ela começa a se romper por causa da palavra que começou a ocupar o lugar daquilo que você não podia. Então, quando Pedro, a Bíblia diz que quando Pedro empurra o barco, o que me chama a atenção é que quando ele começa a ver aquela quantidade de peixes, a Bíblia diz que ele começa a sinalizar um outro barco. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela sempre vai te dar condições de você conseguir comprimir o resultado, ainda que você não saiba como vai acontecer. Mas quando você passa a entender que na verdade as habilidades de Deus em você farão com que você veja coisas que você não estava habituado a ver, não estava habituado a tocar, não estava habituado a se manifestar diante de uma situação que você não tinha condições. Esse é o exato momento que a tua fé, a contribuição dos seus pensamentos e a habilidade de você se posicionar sobre aquilo que você quer, começa a manifestar uma habilidade de Deus em começar a trazer para os teus olhos coisas que você não conhecia. Então o inesperado acontece. A Bíblia diz que quando ele chega diante daquele alto mar, é muito claro que ele começa a sinalizar para um outro barco, sim ou não? Ele começa a sinalizar e a Bíblia diz que os dois começam a entrar quase em a pique. Eles começam a querer afundar.
Então, quando Pedro ele começa a ver aquela manifestação, a primeira coisa que vai despertar no seu destino um resultado, é quando você entra em conformidade com aquilo que Deus ele já te deu. Muitas pessoas estão esperando com que Deus nos dê coisas diferentes, mas tendo resultados iguais. Entenda uma coisa, eu acho interessante que quando você começa a analisar a palavra, você começará a perceber que na verdade todo tipo de manifestação que começou a vir diante dos olhos das pessoas, de uma forma que elas não estavam esperando aquilo acontecer, foi por causa de um pensamento que ela conectou diferente de todo mundo. E quando você tem um pensamento diferente de todo mundo, Deus começará a fazer algo para você que não fará para os outros. Então, quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, nós vamos começar a perceber de que existem processos que a palavra, ela começará a colocar você num tempo em que você começará a dispensar as habilidades naturais, as faculdades naturais, porque até o presente momento, elas não puderam te dar aquilo que você precisava. Mas quando você começa a liberar uma manifestação do conhecimento de Deus, sobre aquilo que você está declarando, então você não se torna refém de uma necessidade, você começa a trazer a habilidade de começar a conviver com coisas que você não estava acostumado. Entenda isso. Pedro, quando estava lavando as redes, ele e os pescadores, o que me dá a entender que eles já estavam indo embora. Sim ou não? Final do expediente, sim ou não? Mas o engraçado é que quando você começa a se habituar a conhecer o poder ou a palavra poderosa de Deus sobre aquilo que você está crendo, Deus começará a atingir coisas na minha vida e na sua vida, que farão com que processos comecem a ser acelerados, a ponto de você começar a conectar o seu futuro no presente ao mesmo tempo. A Bíblia nos diz em 2 Pedro 3,8, não vos esqueceis de um princípio, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus ele sempre vai nos dar a menção de ter uma habilidade de começar a conhecer o futuro sem vê-lo. Mas uma vez que você passa a entender que Ele começa a te levar de um dia para 1000 anos e de 1000 anos para um dia, você começa a perceber que Ele começa a te conectar a entender que na verdade o que você não viu, o que você não tocou, o que você ainda espera, você pode não ter conhecimento, mas uma vez que você passa a compreender a vontade dEle, tudo que Ele pode operar em um dia e 1000 anos, Ele começa a trazer diante dos seus olhos. Veja bem, muitas vezes nós esperamos com que Deus nos dê coisas, mas uma vez que você sabe como a palavra dEle, ela pode te levar a conhecer a vontade dEle. Então a expressão da vontade de Deus, ela se manifesta quando nós nos adequamos em nos mover como Ele. Veja só uma coisa. Eu tenho uma frase, eu vou soltar essa frase aqui. Eu tenho uma frase que, eu escutei essa frase na verdade, eu carrego essa frase comigo, que diz o seguinte: pecado não é quando nós erramos ou saímos da rota. Pecado é quando nós não agimos como Deus. Porque na verdade o que pode fazer com que nós não saibamos como conectar a nossa vida a um resultado sobrenatural, é a esfera quando a nossa mentalidade ela passa a querer ter conhecimento de coisas que ainda não chegou para ela. Mas uma vez que você passa a liberar um pensamento sobre a palavra, Deus ele começará a inspirar você por meio do Espírito, até que você comece a ter percepções de que alguma coisa muito grande, ela começará a se manifestar no teu caminho. Você pode ainda não ter tido conhecimento sobre ela, você pode ainda não ter sabido como ela vai se manifestar, mas uma vez que você começa a conectar a vontade de Deus sobre aquilo que você crê, coisas começam a se manifestar diante de você que as pessoas vão dizer, uau! Mas por quê? Porque quando tem um pensamento que você começa a liberar ele sobre uma situação, Deus começará a trazer para você coisas que não vai trazer para os outros. Por quê? Porque a habilidade de você começar a atrair coisas inesperadas está no dado momento quando você sabe como conectar uma manifestação de Deus em você.
Eu não sei se você lembra Davi dizendo lá em Provérbios 4, no versículo 22, ele disse: pois são vida para os que encontram e remédio para o corpo, o quê? A palavra. Então, o que Davi disse, Jesus disse em João 6,63. Ele disse: as palavras que vos digo, elas são espírito e elas são vida. Agora, entenda isso. Para que a conexão entre o que Deus ele já reservou para mim e para você, e a manifestação daquilo que nós queremos obter aconteça, nós precisamos conhecer que no processo entre a manifestação e a palavra que você recebeu para aquilo acontecer, depende muito mais como você está tendo uma expectativa sobre algo que na verdade você não teria condições de ter, mas você decidiu manifestar uma condição para ver. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós começamos a perceber que na verdade Deus começa a nos liberar uma visão, e essa visão começará a nos trazer uma condição. Talvez você não saiba a condição. Pedro não sabia a quantidade de peixes, mas ele sabia que algo ia acontecer por uma obediência na palavra. Pedro sabia que a obediência na palavra traria para ele resultado, mas não sabia quanto. Quando nós começamos a colocar o nosso coração para se movimentar sobre aquilo que a Bíblia está dizendo, coisas começarão a acontecer em nós que nós não esperávamos. Talvez nós esperávamos 10, chegou 1000. O que acontece no processo entre o nosso resultado e a nossa condição, não está no lugar onde você está. Não estão nas portas que se abriram ou não. Não estão diante de pessoas que decidiram te ajudar ou não. Não é isso. A manifestação para essas coisas acontecerem está em quem está lá. Então, quando você começa a trazer a palavra para o conhecimento daquilo que você espera, coisas inesperadas começam a acontecer. De que forma? Você começa a traduzir a vontade de Deus sobre uma crença que você manifesta. Então, quando você manifesta uma crença sobre algo que a Bíblia diz, aquilo que você não podia ter faz parte do seu destino. Aquela porta que não estava aberta, ela está escancarada te esperando. Por quê? Porque são processos que fazem com que nós saibamos como Deus ele quer fazer com que nós toquemos sobre aquilo que nós falamos. É por isso que quando nós olhamos lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia diz: ora, a fé é a certeza. Ou seja, nós temos certeza de que algo vai funcionar sobre aquilo que declaramos, sim ou não? Mas você já parou para pensar que na verdade Deus ele pode te dar muito mais daquilo que você espera? Então, quando a Bíblia nos diz em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que não vemos. Entenda isso. A maior forma de nós começarmos a perceber de que Deus ele quer fazer com que nós conheçamos aquilo que ele já preparou para nós, é você começar a conectar a sua vida na impossibilidade. Poxa, mas em vez de você me trazer uma palavra de ânimo, você quer que eu esteja na impossibilidade? Sim. Por quê? Porque na impossibilidade, nós começaremos a descobrir que nos tempos de maiores pressões, nós poderemos exercer os maiores frutos. Então nós começamos a destacar que na verdade tudo aquilo que era impossível, na verdade era uma questão de habilidade não exercida. Então quando nós começamos a perceber que a palavra nos dá a condição de começar a despertar uma habilidade, Deus começa a nos levar a entender que na verdade a fase em que nós estávamos só estava esperando com que nós nos posicionássemos para sair de lá. Se você olhar em 1 Reis capítulo 17, a Bíblia diz que Elias ele começa a confrontar Acabe, porque Acabe ele constrói um poste de adoração. Ele foi muito mais, ele foi um cara que ultrapassou Jeroboão, Baal, ele foi um cara bem desafiador. Mas quando você olha lá, a Bíblia diz que Elias ele começa a ter uma manifestação que na verdade Deus não disse para ele ter. Ele disse: eu juro pelo nome do Senhor, que não choverá nos próximos anos, e nenhum orvalho virá a terras, a não ser segundo a minha palavra. Deus não deu direção para ele. Deus não mandou ele fazer aquilo. Mas porque ele sabia que o que ele cria poderia operar algo inesperado, então algo aconteceu. Entenda uma coisa. As estações, elas começarão a se manifestar a partir do momento que alguém começar a colocar o pé num lugar que você não tem vista.
você não tem conhecimento, você ainda não viu nada se manifestar, mas uma vez que você começa a ultrapassar os limites das condições emocionais e humanas, então Deus começa a levar você a conseguir, começar a configurar resultados que começam a fazer com que você veja coisas, toque em coisas e elas se manifestem em você. Elias, ele disse uma coisa e Deus disse: vai parar a chuva, vou trancar o registro. Mas por que isso aconteceu? Porque a habilidade de conhecer a vontade de Deus para coisas inesperadas está quando você sabe como Ele vai trabalhar segundo aquilo que você crê. Deus nunca vai fazer algo a mais do que eu creio. Mas quando eu libero uma crença, coisas a mais começam a se manifestar. Então quando você começa a liberar uma visão, Deus começa a colocar o pé dele lá. Porque na verdade, eu acho interessante que muitas frases saem da boca de muitas pessoas, como já saiu da minha. Seja feita a vontade de Deus. Deus vai fazer, sim, Deus pode fazer. Mas se existe uma conexão entre Deus e a terra, se chamam filhos. Então quando os filhos começam a se manifestar sobre o conhecimento da palavra, uma revelação começa a se abrir. Então o entendimento começa a sair de uma fase onde a limitação fazia parte, onde a falta de condição fazia parte, onde as portas fechadas faziam parte, mas você começa a entrar num lugar onde o mais de Deus passa a se manifestar. Por quê? Porque eram coisas que você não esperava, mas a sua fé começou a ativar coisas para que Deus manifestasse aquilo que você estava crendo. Você já viu uma situação assim, em que você estava crendo em uma situação e ela veio dobrada? Agora deixa eu te dar uma dica e uma chave. O que poderá aumentar a relevância dos nossos resultados é a forma com que nós estamos dando conhecimento à situação. Porque nós não vamos usar a fé para que Deus resolva elas. Não, a Bíblia nos diz lá em Colossenses 2,13, é Deus quem opera em você. Colossenses 4,13, se não me engano. É Deus que opera em você, Filipenses, isso mesmo. Filipenses diz, 4,13, é Deus quem opera em você, tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. Agora, como eu posso começar a desvencilhar a manifestação daquilo que eu não tenho ainda, para ter? Quando eu sei que na verdade a operação entre eu e o meu resultado não está nas mãos de Deus e nem na condição dele, está na condição que eu dou para a minha fé se manifestar ao ver coisas que eu não esperava. Então nós começamos a tocar em coisas que nós não víamos, mas confessávamos. Então começamos a ver coisas que na verdade não tínhamos conhecimento, mas que na verdade já eram nossas. Então o inesperado, ele só está esperando alguém começar a se identificar com a condição. Qual a condição? A condição de você liberar a sua mentalidade em sair do ponto A para o ponto B, do bom para o ótimo. Então nós começamos a entender que na verdade a única condição que eu tinha para ver coisas inesperadas estava quando eu comecei a entender que a minha posição começa a atrair aquilo que eu não tenho, não vejo, não toco. Mas todas essas coisas, elas começam a grudar em mim e em você. Por quê? Porque ela encontrou alguém que sabe como dominar as emoções para começar a perceber aquilo. Eu não sei se você lembra, Paulo ele disse lá em 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 4, ele diz, as armas que nós lutamos, elas não são carnais, elas são espirituais, para desfazer fortalezas. Versículo 5, destruindo todo o conselho que se levanta, aliás, destruindo todas as pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. E levando o nosso pensamento cativo a quem? A Jesus Cristo. Então na verdade, o que é inesperado pode acontecer a qualquer momento. Por quê? Porque a dificuldade não está nas ferramentas que você tem naturais, mas estão dentro de você como você as enxerga. Porque as armas não são milícias carnais, não são coisas que você duela com alguém que está tentando impedir o acesso do seu crescimento, não é isso.
Paulo está dizendo que as armas são os pensamentos. Por quê? Porque debaixo de cada pensamento sai uma palavra. Então, na verdade, eu entendo que o poder não estava mais nas mãos do diabo, e também não está conectado nas mãos de Deus, e sim como você libera a manifestação entre você e ele para operar no teu resultado. Por isso que Salomão disse em Provérbios 14, ele disse no versículo 20, do ventre do homem, da boca dele, ele se satisfaz. E no versículo 21, o poder da vida, ou sobre a vida e sobre a morte, está na boca. Aleluia. Aquele que bem a utiliza. Então, na verdade, o que me dá a entender é que o diabo, ele perdeu o acesso de fazer com que você não veja o que você espera. Entenda isso. O diabo perde o acesso quando a sua boca, ela libera a chave para você invadir o novo processo. Deus, Ele já deu a condição de você ver o inesperado, mas é a mentalidade e a sua boca que poderá trazer coisas que na verdade você ainda não viu. Deus conhece, mas para que nós tenhamos acesso àquilo que Ele já conhece e que nós não vimos, nós precisamos saber as habilidades que temos ao falar aquilo que queremos ver. Então, quando você libera uma palavra, irmão, vou imitar o Rafael, já tiraram foto? Então, quando você libera uma palavra, a condição entre você e o teu resultado não está mais na mão de Deus, e o diabo nem sequer. Por quê? Porque todas as coisas já nos foram dadas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, diz exatamente sobre isso. Temos todas as coisas, bendito seja Deus, que já nos deu todas as coisas. Então, na verdade, a falta que eu tenho para coisas inesperadas não se relaciona à condição, não se relaciona ao que o diabo está fazendo, se relaciona como eu me comporto em querer realizar algo que na verdade eu posso não ter ainda, e nem ter um tostão para ter. Mas quando você sabe liberar a condição que Deus te deu na palavra, o que você está esperando, na verdade, pode acontecer quando você deixar de esperar e começar a criar. Foi por isso que Jesus disse em João 14:14 para os discípulos: tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei. Só que na verdade, essa palavra farei está dando a condição do homem entender que na verdade não é Jesus. Ele disse: tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Só que essa palavra farei, ela vem do grego, ela se chama poio, e o significado dela é produção, fabricação e criação de coisas que ainda não existem, então seja inesperado. Então entenda isso, quando o nome, ele começa a ganhar o exercício em mim e você, a revelação nos dará a habilidade do nosso espírito impulsionar a forma com que nós estamos crendo para que coisas maiores aconteçam sem que nós tenhamos como. Mas na verdade nós criamos porque nós cremos. Por isso que ele disse: você poderá produzir, fabricar e criar. Então na verdade a condição que Jesus estava dizendo do nome era para fazer com que pessoas começassem a entender que a única dificuldade para coisas não acontecerem é a falta de crença, não a falta da possibilidade. Então se você quer algo inesperado, deixa eu te dizer uma coisa: não seja um desesperado. Sabe por quê? Porque se você está crendo o suficiente para tocar em algo que você ainda não tem, aquele é o lugar da visitação, que a sua mentalidade pode começar a se conectar no seu futuro e no seu presente ao mesmo tempo. Porque Jesus disse isso lá em João 11:24, em Marcos 11:24, perdão. Ele disse: tudo quanto pedires em meu nome, tudo quanto pedires orando, perdão, tudo quanto pedires orando, crendo, recebereis e tê-la-eis. Entenda uma coisa, ele não disse de pedir a coisa certa, ele disse sobre tudo. Então a forma com que eu começo a liberar o meu pensamento para começar a crer e tocar naquilo que Deus já me deu pela palavra, está na condição de você começar a invadir uma próxima fase. E você começar a conectar, eu começar a conectar o coração sobre aquilo que as impossibilidades estão dizendo que nós não podemos.
Deixa eu dizer algo para você. 1, 2, 3, 4, 5. Você, quinta, isso. Fique em pé, por gentileza. Deus, Ele vai começar a trocar, e eu vou usar a palavra distorcer, coisas no seu destino. Deus vai te usar como alguém improvável. E Ele vai fazer com que sua família seja conectada àquilo que você está crendo. Há exatamente 6 dias atrás, você disse para Deus: Pai, eu preciso conhecer mais, para que eu possa ganhar a minha família. Você disse isso há 6 dias atrás, e você estava a caminho da sua casa. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Deus manda eu te dizer nessa noite, que Ele começará a mover o destino de cada um deles, por causa da crença que você despertou, ao se interessar em minha palavra. Você verá uma revolução acontecendo ali. Você começará a ver o cenário se distorcer. Aquele que não servia começará a procurar você, para querer entender por que coisas estão começando a mudar em sua vida de forma tão rápida. Quando nós começamos a conectar o nosso coração em relação ao que cremos, as impossibilidades começam a se retirar do nosso caminho, e muitas vezes você não vai precisar dar ordem. Oh, aleluia. Entenda isso. Elias, quando disse não vai mais chover, Deus não disse para ele dizer. Chegarão momentos, pega isso, chegarão momentos que nós não vamos dizer no nome de Jesus, muitas vezes, e mesmo assim Deus vai respaldar aquilo que você está dizendo, a ponto de você começar a ver coisas se manifestando no seu dia a dia, no seu caminho, e você disse: mas eu nem declarei nada sobre isso. Mas por que vai acontecer? Porque entre você e o teu resultado, só precisa de alguém que dê destino a eles. Por quê? Colossenses capítulo 1, versículo 12. O que diz lá? Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos. Sabe aquela oração: Senhor, Tu sabes que eu não sou digno. Faz até uma cena assim: Senhor, dá vontade de pegar o currículo e mandar para a Globo lá. Senhor, Tu sabe que eu não sou digno. Muda até a voz. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Você é digno. Colossenses 1,12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de sermos participantes da herança nos santos na luz, o qual nos tirou do império das trevas, versículo 13, e nos transportou para onde? Para o reino. Então, quando nós começamos a perceber que só depende de nós para que coisas se manifestem no nosso futuro, no nosso presente, então a nossa ação, ela começa a se desvencilhar do comum para o extraordinário, do natural para o sobrenatural, do bom para o ótimo. Porque na verdade, o que nós precisamos para começar a ver coisas muito maiores, para que essas coisas comecem a acontecer, nós precisamos começar a nos apropriar. Então na verdade não é o diabo que está segurando. Então na verdade não é Deus que não está fazendo. É que na verdade o poder de manifestar a condição de você querer ver está quando você sabe crer e sustentar quando você dizer. Não está só no dizer, mas é você crer e sustentar o que você diz. Por isso que lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, lá no versículo 3, diz que o mundo foi sustentado pela palavra poderosa. Então na verdade, muitas vezes nós falamos o poder que você soltou na palavra. Não, na verdade a palavra, ela contém um poder. A palavra de Deus é a palavra poderosa. Mas quando nós sabemos conectar ela àquilo que nós estamos crendo, o primeiro lugar que vai precisar ter uma exigência são as nossas emoções. Sabe por quê? Porque nós vamos precisar sustentar, independente se aconteceu ou não, quando nós queremos.
Então nós começamos a conectar, a perseguir, a fazer com que coisas comecem a se manifestar. E sabe de uma coisa? Acontecendo ou não, eu já sei, já se manifestou. Porque não é na estrutura natural, não são nas esferas físicas, mas é como eu estou dando habilidades de Deus reconhecer alguém que sabe pensar como Ele. Então quando você começa a pensar como Ele, quando eu começo a pensar como Ele, as habilidades e o desenvolvimento para coisas se manifestarem naquele momento, sem condições, sem R$1, sem nada, passa a começar a aparecer, sabe por quê? Porque as pessoas começam a esperar coisas naturais, dando vazão para que você seja conectado a algo. Mas na verdade, quando você começa a crer naquilo que você está dizendo, coisas inesperadas começam a assustar os olhos dos outros, não os seus. Sabe por quê? Porque elas vão dizer, uau, olha o que aconteceu, você disse, eu já sabia. Por quê? Porque na verdade é no teu espírito que Ele conecta aquilo que Ele quer que você veja. É no teu espírito que Ele conecta aquilo que Ele quer que você veja. Então sabe quais são as coisas inesperadas? Rapaz, eu semeei 10, chegou 10 mil. Não, você não entendeu ainda. Por que a diretora, Tereza, ela disse, oferte no Rema? Porque na verdade a semente, ela é muito mais visual, de uma forma espiritual. Por que eu estou dizendo isso, abrindo esse parênteses? Porque a habilidade de estabelecer o quanto queremos, o quanto realizamos, o quanto desejamos e esperamos, não está nem mais nas mãos de Deus, está da forma que você libera a manifestação dEle. Então é você. E sabe de uma coisa? Nesses últimos dias, coisas poderosas começarão a se manifestar, a ponto de começar a confundir a condição que temos, a ponto de fazer com que as pessoas comecem a olhar para mim e para você, e começar a perceber, mas por que isso está acontecendo? Porque na verdade você só consegue ter aquilo que você atrai. Quantos já desejaram um certo modelo de carro? Deixa eu ver aqui. Agora deixa eu te dizer uma coisa, antes de desejar você via ele? E depois de desejar? Você via abóbora invisível, cinza, não é assim ou não? Só acontece comigo. Você desejou um modelo de carro, ele começa a aparecer, olha, virou a esquina, ó, o outro aqui, ó, outro estacionado, é assim ou não é? Deixa eu te dizer uma coisa, quando você desenvolve a habilidade de entender como Deus opera, você manifesta uma crença, ele faz acontecer. Então, na verdade, a habilidade de você começar a puxar as coisas inesperadas é quando você não estava esperando, mas você já cria. E do nada o telefone tocou, você nem esperava. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Estou te ligando para te dizer isso, isso e isso. Você confessou isso há um ano atrás, por exemplo. Você não esperava, não é isso? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Havia uma semente declarada ali. Deus vai começar a mostrar para mim e para você coisas que não aconteceram, mas que vão começar a te favorecer nos últimos tempos. Não há condições que possam limitar o tanto que a sua crença possa invadir um lugar e trazer aquilo para você. Aleluia. Coisas começarão a se manifestar de uma forma clara, clara e rápida, clara e rápida, clara e rápida. É por isso que depende muito mais como nós estamos crendo. Por isso que 4 vezes diz, o justo vive da sua. Jesus não disse, olha, o que eu prego, segundo o meu sermão da palavra de Deus, é espírito de vida. Não disse, o que eu digo é espírito de vida. Experimente colocar força sobre aquilo que você declara, por fé. E você começará a ver que a habilidade de ter coisas se torna muito mais fácil quando você sabe quem é que pode trazer para você. O Ministério de Música pode vir, por gentileza? Então quando nós começamos a liberar uma visão, o resultado, ele se torna algo perseguido. Sabe por quê? Porque não é você. Lembra do servo do centurião? Ele disse, Jesus se prontificou a ir orar. Sim ou não? Não, deixa que eu vou lá. Não, ele disse, não, eu não sou digno de que vá debaixo do meu telhado. Mas lança uma palavra.
Em João 4,50 também diz do menino que estava quase morrendo. Quando Jesus, ele encontra com o pai do menino, ele chama Jesus, ele fala assim, olha, pode ir lá, seu filho está curado. A Bíblia diz que quando ele volta no caminho, ele encontra alguém que diz o seguinte, olha, seu filho está vivo. E aí ele pergunta, que horas foi? E a Bíblia diz que foi no mesmo horário que Jesus tinha liberado a palavra. Sabe o que acontece? É que a condição entre o inesperado e a situação é a reação. Por que eu estou dizendo da reação? Porque Deus ele não promove ambientes, nós promovemos, Ele se move. A condição de ver Deus se movendo no ambiente não é porque Ele criou, foi porque você creu e criou. Então Ele se move naquilo que você ambientaliza Ele. Então você dá ambiente a Ele e Ele vai se movendo sobre aquilo que a sua crença colocou. Por isso que quando Ele volta, a Bíblia diz que foi no mesmo horário que Ele declarou. Por quê? Porque simplesmente a reação daquele homem foi, eu vou fazer conforme Ele disse. Ele não estava vendo, mas ele estava crendo de que algo inesperado aconteceria. Sabe o que aconteceu? O menino foi curado na mesma hora. Talvez existam coisas que nós estamos colocando muita força natural para ver. E é por isso que bate o cansaço e muitas vezes a descrença. Mas quando experimentarmos, termos uma condição no nosso corpo em relação à nossa crença, então nós começaremos a entender que a forma com que eu me comporto em relação àquilo que eu estou crendo, de uma forma inesperada, nossas relações emocionais e físicas, elas começam a dar entendimento para o diabo, que na verdade eu estou crendo em tudo que eu estou declarando. Porque se alguma coisa não está acontecendo, devemos checar a nossa mente e o nosso corpo. Porque são eles, ambos, que darão para nós a condição de entender se de fato nós estamos crendo em algo que ainda nós não vemos. A relação que nós temos entre nós e o nosso resultado está na esfera que você dá como reação sobre aquilo que você disse. Então se você está disposto, se eu estou disposto a crer em coisas inesperadas, eu preciso entender que a condução entre eu e o meu resultado, a condução entre a forma com que coisas vão acontecer, está quando a minha posição ela se destaca em relação a tudo que eu já disse. Então não é o que você tem, não é o tempo, é como você colocou aquela situação para acontecer segundo aquilo que você criou em relação à relação que você teve sobre aquilo. Você pode ficar em pé, por gentileza? É interessante porque quando nós olhamos a palavra, nós entendemos que o maior lugar de resultado é quando sabemos como Deus está nos dando dicas para fazer com que nós tenhamos sucesso. Por exemplo, Josué 1:8, ele diz, não cesse de falar as minhas palavras, antes medite nelas de dia e noite, para que você tenha bom sucesso, para que o seu caminho tenha bom êxito. Na verdade, então, não está relacionado ao que Deus pode fazer, está relacionado como nós estamos entrando em tempo de atuação ao que Ele já nos disse, ao que Ele já nos deu. Então o que Ele te deu, já te pertence. O que Ele já te deu, na verdade é uma realidade para Ele. Agora, como pode ser uma realidade para mim e para você? A partir do momento que o conhecimento que nós temos em relação à vontade dEle se manifeste em uma apropriação em relação ao que Ele disse que já aconteceu. Então você começa a invadir o lugar que na verdade você não tinha condições de estar lá, você não tinha acesso a lá, mas que na verdade você pisou ali, porque uma manifestação que você teve em relação a uma crença liberada sobre a palavra, te colocou naquele lugar,
e lá você prospera. Coisas inesperadas precisam ser conhecidas em mim e você. Porque é por isso que nós vivemos por fé. Porque nem sempre nós vamos ter condições para tudo. Você não precisa de fé para pagar R$100 tendo 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões na conta. Você dá até 1.000 de caixinha. Ou não é? Agora, eu vou fechar com uma chave aqui. Mas o problema entre o resultado, Deus e nós, está quando você arma Ele para dar só o que é necessário. Senhor, eu preciso de 100. Chega a 100. Senhor, eu preciso de 1.000. Chega a 1.000. Por que eu estou dizendo isso? Porque na verdade não é a potência que Deus tem sobre o que você precisa, mas é o tanto que você libera sobre aquilo que Ele pode fazer no que você precisa. Então se você crê para 10 não. Mas a mesma função que Deus tem para dar 10, ou para se manifestar em 10, Ele pode se manifestar em 1 milhão. Então o conhecimento entre ter o resultado do 1 bilhão ou do 10 está na forma com que você entra num compromisso aonde o processo começa a mostrar para você como a sua relação de comportamento deve se manter até que você veja lá. É por isso que nós falamos, ei irmão, começa a dar uma risada, e ninguém tem já, vou rir, estou uma desgraça na minha casa, vou rir porque tem gente que pensa assim. Mas a verdade, todo o processo, e eu vou encerrar com isso, de visibilidade que o diabo usa contra as pessoas, os filhos de Deus, só está na condição daquilo que ele conhece. Por quê? Porque ele só age no natural. Mas quando nós começamos a imprimir por dentro de nós palavras que façam nós entendermos aquilo que Deus ele já nos deu, quando você começa a liberar palavras sobre coisas que o diabo está tentando usar contra você de uma forma natural, você começa a liberar palavras, então você começa a liberar um trunfo contra ele, e ele começa a perceber que na verdade você sabe como você pode parar qualquer atividade que possa tentar te sabotar. Porque a Bíblia diz que o diabo não pode nos tocar. A Bíblia diz, a todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então na verdade ele não pode, então ele sugere. Porque se nós obedecermos aquilo que ele está sugerindo, é como se ele estivesse nos tocando. Por quê? Porque nós vamos nos comportar segundo o pensamento. Então ele pode dizer, olha, você é um fracassado. É verdade, sou um fracassado. Opa, consegui parar ele. Não toquei ele, mas eu consegui parar ele. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando revelações começam a subir de você, quando uma palavra começa a subir de você, você começa a pegar o diabo no inesperado. Por quê? Porque ele estava esperando que você parasse, mas você está rindo. Por isso que nós temos o hábito de dizer, meu irmão, dá uma dançada, dá uma ri um pouquinho. Por que não? Porque isso não dá fé. Não, é porque a Bíblia nos ensina a começar a confrontar o quê? Confrontar coisas naturais que o diabo usa contra nós, e ele só usa no natural. Ele não vai criar algo para aparecer contra você, não, ele não vai fazer isso. Então ele vai usar um pneu que fura, ele vai usar uma ligação que vem com uma má notícia, ele vai usar alguma coisa nesse sentido. Mas quando nós começamos a perceber que na verdade tudo aquilo que nós temos como palavra dentro de nós começa a pegar ele no contragolpe, então na verdade tudo que ele estava tentando paralisar a mim e a você começa a agir contra a situação, a ponto de fazer ele entender ou pensar o seguinte, cara, tá com dor e tá correndo. Está tudo acabando no trabalho e está na igreja dando risada e louvando a Deus. O que acontece é que as reações, quando são trocadas, você começa a imprimir para ele o seguinte, eu não estou no mesmo nível de mundo que você está, diabo, eu estou em outro. Então o inesperado acontece. Então a ligação vem, a porta se abriu, a ligação vem, o contrato saiu, a ligação vem, o dinheiro chegou, por quê? Porque não está sobre o que eu estou vivendo, está sobre o que eu estou crendo. Amém, amém.
É por isso que pessoas param. Por quê? Porque estão dando vista. Você não está vendo palavra sair da minha boca, tá? Mas se eu disser que tem um macaco aqui sentado com óculos escuros, você vai imaginar o quê? Sim ou não? Então, quando nós começamos a dar vazão ao Espírito de Deus, as inspirações começam a saltar de dentro de nós, a ponto de fazer com que nós não mais nos encaixemos em fases que já era para ter saído de lá há muito tempo. Então você começa a ver as coisas prosperar. Então você começa a ver as coisas acontecer. Por quê? Porque você não está dando a mínima para o que está acontecendo. Aleluia. Pessoas só param quando atendem uma voz dizendo: oi falido, tudo bem? Oi derrotado, tudo bem? Oi pobre, cego e nu, tudo bem? Se ele disser tudo e você, ele atendeu, sim ou não? Mas por que ele está me ignorando? Porque eu não sou falido. Quando nós não damos vazão ao que o diabo está dizendo, Aleluia. esse é o momento que coisas inesperadas começam a se manifestar. Aleluia. Por quê? Porque nessa hora que ele diz que você é pobre, você não atende. Então, na verdade, a pobreza não fica mais em você. Então, quando ele está dizendo: olha, você não vai conseguir pagar, e você ignora aquilo, por quê? Porque existem cláusulas bíblicas que dizem, Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, Aleluia. Ele há de suprir cada uma das minhas. Aleluia. Ah, você não pode nada? Quem disse? Ah, você não tem nada? Não, peraí, o Senhor meu pastor, de nada tenho falta. Quando você começa a olhar para aquilo que Deus, Ele já te deu, então não tem como coisas não acontecerem. Por quê? Porque você não está nem pensando naquilo que você precisa. Você não está nem esperando que alguém te ligue para te dar uma boa notícia. Mas de repente, só um minutinho, oi, tudo bem? Pô, me ligaram, dizendo o seguinte: ó, aquela resposta que eu precisava aconteceu. Por quê? Porque você precisa ser perseguido. Nós precisamos ser perseguidos. E quando somos perseguidos, é porque nós atraímos aquilo. E é por isso que as coisas acontecem. Minha irmã, você vem aqui, por favor. Isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Há um tempo aonde você começará a colher os frutos de todas as declarações que você tem feito. Há mais ou menos 7 meses, você vem com teu coração literalmente crendo de que vai se manifestar o que você espera há 3 anos. Meu Deus. Papai está me dizendo aqui que há 3 anos você vem desejando algo, mas que 7 meses você fez um compromisso de crer sem ter como, e de não dar mais ouvidos ao que estavam falando. 3 anos, fazem 7 meses que você está assiduamente a uma confissão. E eu vou te dizer uma coisa: está para acontecer. Até dezembro, algumas coisas já começarão a se manifestar, porque Deus manda te dizer, serão resumidos os 3 anos em 5 meses. Deus está acelerando processos, irmãos. Sabe aquelas coisas que nós nem esperávamos que ia acontecer, que não ia se manifestar? Esse é o tempo de coisas começarem a acontecer, irmão. É para crente isso. É para crente isso. Esse é o tempo.
Esse é o tempo. Esse é o tempo, irmão. Pois tudo vem de Esse é o tempo em que nós veremos as coisas que nós não estávamos mais esperando acontecer. Mas a palavra que saiu de você, ela tem um endereço. E ela já está lá com o resultado que você precisa. O compromisso de Deus é zelar por aquilo que Ele fala. O nosso compromisso é acreditar que aquilo que Ele disse já aconteceu. Deus está mudando as fases, irmãos. Deus está mudando as estações. Pessoas começarão a entrar numa estação aonde elas começarão a ver coisas que eram dificultosas e impossíveis se manifestando nesses últimos tempos. Se prepare para um avanço extraordinário. Se prepare para um crescimento jamais visto antes. Ei, se prepare para começar a ver as coisas se manifestando de forma extraordinária nesses últimos meses. Deus está me dizendo de uma mulher que está com um caroço no seio esquerdo. Eu gostaria de orar por você rapidamente e você ser curado aqui agora. Eu preciso ser rápido, irmão. Já até passei do horário. Vem aqui, por favor. Se você crê que você pode ser curado, você terá a constatação de que ele não estará mais aí o caroço. Eu preciso ser rápido. Eu preciso ser rápido. Eu preciso ser rápido. Alguém que está com algum tipo de dor, vem aqui na frente, por favor. Alguém que está com algum diagnóstico de doença, por favor, venha. Eu preciso ser rápido, irmãos. Por favor. Aleluia. Aleluia. Deus está se movendo entre nós. Deus está me mostrando uma mulher aqui com a tireoide aumentada. Quem é? Vem aqui. Tereza, por gentileza, vem aqui. Pode ir bem baixinho, pode começar, por favor. Coloque a mão, por gentileza, na região da tireoide. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos a manifestação da sua cura. Nós declaramos agora, no nome de Jesus, cura se manifeste sobre a tireoide dela. Agora! Agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, receba a tua cura. No nome de Jesus, no nome de Jesus, alguém que está com dor aqui na frente agora, com dor. Quem está com dor agora, nesse momento? Onde está doendo? Quem está me ajudando aqui na frente das mulheres? Coloque as mãos, por gentileza, onde ela mostrou, por gentileza. No nome de Jesus, dor, saia, saia, saia. Nós colocamos as mãos agora e declaramos, toda dor saia. Pode tirar a mão, por favor. Procurador, Camila. Pode procurar dor. Pode procurar dor. Cadê a dor? Cadê a dor? Já era. Quem está com dor? Aonde está doendo? Coloca a mão, por gentileza. Isso. Olhe para mim, por gentileza. Olhe para mim. Não fale nada, só olhe para mim. Quando ela tirar a mão, a dor sai na mão dela. Eu estou vendo uma inflamação no seu nervo. Está brilhando de vermelho ali, ó. Estou vendo. Quando ela tirar a mão, a dor sai junto com ela, a inflamação sai junto com ela. Receba a tua cura agora, em nome de Jesus. Pode tirar. Procura, mexe o pescoço. Pode mexer à vontade. Você vai ter a melhor noite da sua vida hoje. Cadê a dor? Cadê a dor? Cadê a dor? Acabou. Quem está com dor? Aonde está doendo? Coloque a mão, por gentileza. Mostra para ela onde ela tem que colocar a mão. Isso. Em nome de Jesus. Dor, saia. Eu dou uma ordem legal no nome de Jesus. Pode tirar a mão, por favor. Procurador, pode mexer. Cadê a dor? Já era. Quem está com dor? Onde está doendo? Abraça ele, meu irmão.
Pode abraçar ele. Ele, abraça. Isso. Confia em mim. Tá doendo muito? É? Pode soltar ele. Mexe seu braço. Cadê a dificuldade? Cadê a dor? Você podia fazer isso? Não? E agora? Em nome de Jesus, dores, saiam agora. Quem está com dor? Aonde está doendo? Irmão, coloque a mão aqui, por gentileza. Isso. Perto da sua sexta vértebra existe uma lesão. E por causa dessa lesão, você está tendo dores até o seu pescoço, até a sua nuca. Mas a partir de hoje, no nome de Jesus, nós declaramos cura se manifestando sobre você. O que você não podia fazer, tente fazer agora. Cadê? Amém. Com dor? Quem está com dor? Eu vou orar pelos demais já. Quem está com dor quer ficar sem dor. Onde está doendo? Coloque as mãos, por gentileza. Amém. Pai, no nome de Jesus, declaramos cura se manifestando sobre o corpo dela. Nós liberamos uma palavra de cura no nome de Jesus e declaramos que a partir de agora você não ficará mais sem dores. No poder do nome de Jesus, receba a tua cura. Procure as dores que te acompanhavam. Cadê as dores? Cadê as dores? Acabou. Acabou. Onde está doendo? Coloque a mão, por favor. Quantos dias você está assim? Uns 2 dias. Vem aqui, amor, por favor. Eu vou liberar uma palavra sobre o seu rim e sobre a sua bexiga. Ali, aquele. Isso. Pai, no nome de Jesus, nós liberamos cura sobre ela e declaramos você interceptando ela de uma enfermidade que ia se manifestar. Nós paralisamos agora, e declaramos cura se manifestando sobre ela. Toda infecção caia por terra, não vai mais se manifestar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O que está acontecendo? Tireoide, por favor. No nome de Jesus, declaramos agora cura se manifestando sobre o teu corpo. Liberamos cura sobre você na autoridade do nome de Jesus. E declaramos está doendo muito?
nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus o teu poder sobre a rótula dela. E a partir de hoje ela não tendo crises mais de dores, como ela vinha tendo, não terá mais. Em nome de Jesus, pega a tua cura. Pega a tua cura, pode mexer a perna agora. Coloca a mão esquerda.
Aleluia. Aleluia. Irmã, eu gostaria que você olhasse sim nos óculos agora, a partir de agora. Deus é bom. Deus é bom. Deus é muito bom. Aleluia. Aleluia. Deus é muito bom. Você quer que ela seja curada ou ela quer? Você quer? Então vem aqui, por favor. Vem aqui junto com ela, por favor. O que aconteceu? Pode vir. Olha o poder de Deus te tocando agora. Pai, no nome de Jesus. Agora. Agora. O teu poder sobre ela. O teu poder sobre ela agora. Eu paraliso no nome de Jesus toda e qualquer manifestação de enfermidade sobre você no nome de Jesus. Procure a dor e agora você abre os seus olhos. Hã? Não entendi. Ah, clareou sua vista. Você está curada. O que acontece? Pai, no nome de Jesus, declaramos o poder de Deus. Não ore mais, irmã, só receba, por favor, para você ouvir o que está falando. No nome de Jesus, agora, você vai sentir um toque do Espírito aí sobre você. Sabe por quê? Papai está me dizendo que você disse assim. Eu vou usar exatamente as palavras que você disse. Eu quero ser curada pelo Senhor. E se assim você desejou, assim será no nome de Jesus. Receba a tua cura agora. O que acontece? Hã? Você crê que isso pode acontecer? Hã? Deixa eu te responder. Deixa eu te dizer uma coisa. Toda cura se recebe por fé. Quem pode ser curado? Todo mundo. Crendo em Deus, não crendo, todo mundo pode ser curado. Só que para a gente receber a cura, nós precisamos de uma única coisa exclusiva chamada fé. Para a gente manter a cura, que é a parte que eu acho principal no processo da cura, é agarrar a palavra e não falar o contrário daquilo que nós recebemos. A Bíblia nos diz, Isaías 53:4, Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas dores, e por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Salmo 107, versículo 20 diz, enviou a sua palavra e nos curou e nos livrou do que era mortal. Então existem muitos versículos que dizem sobre o que você está passando, mas que você não vai ficar. Pai, obrigado no nome de Jesus. No nome de Jesus, obrigado pela manifestação da sua cura sobre ele. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Voltando ao estado normal a partir de hoje. Obrigado pelo teu poder se manifestando. Obrigado pelo teu poder se manifestando. Obrigado pelo teu poder se manifestando. Obrigado, Pai. Porque a partir de hoje, coisas sobrenaturais começarão a acontecer. Tua é a glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és digno de tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O poder de Deus. Tu és digno de tudo. Agora. Tendo experiência sobrenatural com o poder Pois do Espírito. tudo vem de ti e tudo é para ti. O poder de Deus Tua manifestando em você, é a Lucas. glória. Aleluia. Aleluia. Tu és digno de Aleluia. tudo. Deus está se movendo, irmão. Tu és Nós não seremos digno os de mesmos, irmãos. Coisas estão tudo. acontecendo em nosso meio, irmãos. Pois tudo vem Aleluia. de ti Aleluia. e tudo é para ti. Tua é a glória.
digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem. Aleluia! Pois tudo Aleluia. vem de ti. Aleluia! E tudo A unção do é Espírito para está ti. nos afetando aqui nessa Tua noite. é a glória. Aleluia! Tu Aleluia! és digno de tudo. Se mova agora nesse Tu ambiente. és digno de Se mova agora nesse ambiente. Enquanto o louvor toca, para nós tudo. encerrarmos aqui. Pois Se tudo mova vem nesse de ti e Coisas tudo poderosas é estão para ti. Tua é a Coisas poderosas estão glória. Te exaltamos, te exaltamos, te Há um poder exaltamos. disponível aqui. Te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos.
digno, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Quebra tudo, manda pau. Não deixa. Pois tudo vem de ti. Deus está guardando todas as coisas. Só responde a unção. Tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, te exaltamos, te exaltamos, te Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, digno de tudo, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo. Graças a Deus. Amém. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo,
tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Amém. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Coisas grandiosas estão se manifestando. Aleluia. Está enxergando bem? Perfeito? Amém. Aleluia, aleluia. Nós vamos fazer uma vigília, amém? Só o louvor que não pode ir muito alto, mas eu não posso deixar vocês dois saírem sem dizer algo para você e você. Foi muito, muito forte ver no meu coração. Eu estava esperando que Deus falasse através do Mateus. Mas eu acho que eu recebi a revelação antes dele. Deus prometeu coisas a vocês que não aconteceram nesses anos todos. Que vocês, inclusive, colocaram já uma pedra, porque vocês não acreditavam mais. Não esperavam mais. Mas Deus manda dizer a vocês dois, tirem a pedra. Porque Ele é um Deus que ressuscita mortos. E não tem nada diante dEle que possa permanecer morto, quando deveria estar vivo. Vocês não estão aqui à toa. Vocês não chegaram nessa conferência à toa. Deus disse para dizer a vocês, o tirar a pedra é de vocês. E o ressuscitar é dele. Aleluia. Amor, você pode vir aqui. Você já está aqui. Aleluia. Aleluia. Você pode vir aqui. Aleluia. Orebashi kedema sorekandrai. Rokumbashokra serekeremas. Roshorimana sekirina manashokeremas. Oh, remashuri o kerebana bakombara sekeremas. E korebana konde shekeremas sorekandrai. Duyo kondara shekerebana so. Eu percebo a alegria do Espírito pela liberdade que vocês estão dando a Ele. Sem olhar relógio. Aleluia. Rechorebaço de candarai. Orocho combarace que de. Vocês vão voltar aqui contando o testemunho. Vai ser como um relâmpago. Tá. O acontecimento. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Ó, Lisa e Rafa. Eu vou falar no microfone para ficar gravado.
Os planos de Deus não mudaram. A estação certa está chegando. Eu percebo no meu espírito algo muito forte. Um dia, Rafael, da Manu, debaixo da unção, eles deram muita risada, quando o Senhor, através da minha vida, disse para eles, num culto, lá na Rua Tita, na sua primeira igreja, você vai pastorear um povo. Essa risada que ele deu. Foi exatamente essa risada que ele deu. E depois de uns meses, ele me ligou dizendo, me perdoa. Para mim tinha sido uma profetada. E ele está onde ele não esperava, com uma igreja avançando. Aleluia. Eu percebo a mesma nota. A mesma nota vindo sobre vocês. Só diga assim para o Senhor, Rafa. Só diga assim, porque tudo que você disse para mim e para o pastor, você vai passar. Foi por isso que você foi tomado por uma compaixão pela nossa vida. Porque os planos de Deus, Rafa, eles nunca vão mudar. O tempo e a estação é dele. Vai ser visível. Vai ser visível a mudança da unção sobre você. Vai ser visível. Você não vai se reconhecer. Você não vai se reconhecer. Você vai dizer para o Senhor, o que é isso que está acontecendo comigo? Mas só se entrega, Rafa. Só se entrega. Cuidar de um povo é como você está cuidando. De João e de José. Uns choram, outros dão trabalho. Tem hora que você tem vontade de deixar chorando, tem outra hora que você quer pôr no colo, tem outra hora que você quer bater, tem outra hora que você quer... É exatamente assim. Mas a graça, a unção, ela faz acontecer, Isa. Não é por força nem por violência, é para o meu espírito, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Você tem algo de Deus? Até meia-noite está certo. Aleluia. Você pode levantar suas mãos e agradecer ao Senhor. Aleluia. Obrigada, Pai querido. Obrigada, Senhor. Que noite gloriosa, Pai. O melhor que você fez do teu jeito. O melhor que você fez da tua maneira. O melhor, Senhor, é que nós vimos você, Pai, através de cada palavra, através de cada ensinamento. E, Pai, nós não seremos, Pai, ouvintes negligentes, nós seremos ouvintes, Pai, operantes. Aquilo que nós ouvimos, Pai, dos teus filhos, dos teus ministros, dos teus servos. Pai, nós vamos, Pai, operar em cima disso. Nós vamos, Senhor, encaminhar em cima da tua palavra, Pai, porque ela é viva e eficaz, Pai.
E ela penetrou, Pai, ao ponto de separar a nossa alma e o nosso espírito, Pai. Aleluia. E eu creio, Senhor. Eu creio, Pai. Como foi para naquele casamento. O melhor vinho ficou para o final. Já estava bom. Já estava maravilhoso. Ah, Pai, mas aquela festa, Pai, foi os últimos minutos. Foi, Pai, nos últimos, o tempo, Pai, que o milagre aconteceu. E assim será, Pai, nessa conferência. Você hoje colocou tantas bases. Você hoje fez alicerce. E o prédio está pronto, Pai. Desde ontem você estava entregando, Pai, fazendo, Pai, fundamentos, Pai. E está tudo pronto, Pai, para que o prédio suba. E é o que nós estamos na expectativa, Pai. Nós já recebemos hoje, estamos na expectativa do amanhã. E ele será glorioso no poder que há no nome de Jesus. No poder que há no nome de Jesus. Aleluia! Se você quiser ir embora, você pode ir. Se você quiser para ficar, já esperar amanhã também, fique à vontade, o carpete dá para dormir. Vão na paz do Senhor, queridos. Você que nos visita, aguardamos você amanhã. Amém, queridos?